O Rio em Foco veio até a Associação Comercial do Rio entrevistar o diretor da Columbia Global Center, Thomas Trebe. Ele vai conversar com a gente sobre os projetos e parcerias que vêm sendo desenvolvidos pela universidade no estado e no país. Vem com a gente! A Universidade de Columbia está entre as 10 melhores instituições de ensino nos Estados Unidos e há 5 anos atrás fundou aqui no Rio de Janeiro o Columbia Global Center. Vamos ver a matéria. O diálogo produzido pela Columbia Global Center no Rio de Janeiro é baseado em resumos de conferências ou através de fluxos de dados. These centers are about getting our students and faculty out there in the world to learn, engage, and contribute. They are about working together with local and regional counterparts so that we can contribute to solving some of the world's most pressing problems. A cidade do Rio não está sozinha em ser reconhecida como uma verdadeira capital global, mas esse é o nosso momento. Existem cidades maiores e mais ricas que o Rio no Brasil, mas não de forma engajada e com um processo de mudança relacionada com o resto do mundo. Rio is undergoing enormous transformations due to Olympics and World Cup. People started to believe in the city again and people start to dream on what the city could be. A Columbia Global Center é uma instituição que contribui com o passado da humanidade ao mesmo tempo em que sente a necessidade de contribuir para a mudança no futuro. When we talk about preparing our students to be part of this 21st century world, what do we mean by that? How do we create the idea of global competence and global leadership? The reason that I'm here is not only to play for you, but also to form relationships with institutions in Rio to launch a musical program for study. Cities have become the real laboratories of the world. We need a new kind of university to deal with this. This is why I'm enormously proud to be part of Lee Bollinger's mission to, as it were, close that loop and have the university have its most deepest reflections in the space of action, in the space of cities themselves. Estamos em um processo de revolucionar o jeito que uma universidade global pensa de si mesma. Precisamos alcançar, tocar o mundo e sermos transformados por essas mudanças. E a conexão entre a Universidade de Columbia com outras instituições do Brasil proporciona isso. Qual a importância de estabelecer esses centros globais ao redor do mundo para a Columbia? Foi um passo muito importante, que no mundo globalizado que habitamos, ninguém pode ficar sossegado só no seu canto. No caso de Columbia, seu campus naquela ilha fascinante, tão divertida, tão importante quanto Manhattan, mesmo estando em Manhattan, não era suficiente para tocar, sentir os temas relevantes desse mundo globalizado. Então, o jeito de Columbia, a estratégia de Columbia foi esticar como braços da cidade ao redor do mundo, os principais capitais e mercados, principalmente mercados emergentes. Quantos centros tem hoje? Temos 9 agora. O mais novo está sendo feito agora na África do Norte. O primeiro foi feito em Paris. E estamos em todas as principais regiões do mundo. E por que o Rio de Janeiro? Uma pergunta que os paulistas sempre me fazem. Nunca consegui dar uma resposta que eles achavam satisfatória. Mas nós viemos ao Rio de Janeiro por muitos motivos, até pessoais. Acontece que a minha esposa é aqui do Rio e eu sou um velho brasilianista de Colômbia. Estou muito orientado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas mais importante, talvez mais institucional, foi que viemos aqui há 5 anos em fase de uma renascença da cidade do Rio e do estado de Rio, que de repente, depois de várias décadas de Rio ceder sua importância histórica para outras regiões e estados do Brasil, principalmente São Paulo,
estava uma fase fascinante, importante, de reerguer a sua dominância nacional e global. Então isso atraía muito a Colômbia, de rever uma cidade, de participar, observar, tentar contribuir com uma cidade, uma região, um estado, tentando se reinventar para o século XXI. E essa troca de informação, esse intercâmbio é fundamental, né, para ajudar a construir essa base. Que projetos Colômbia desenvolve hoje em parceria com outras instituições, universidades? Bom, temos orgulho de ter uma grande lista de apoiadores e de parceiros. Trabalhamos em vários projetos. Talvez o carro-chefe seja na área de gestão pública, que desde o início foi identificada, foi apontada como um tema em que o Brasil precisava de uma ajuda. Então, gestão pública é uma área importante, mas depois disso veio na sequência trabalho em engenharia, inovação, Big Data, saneamento, problemas desse tipo. E terceiro, talvez pelo fato do Rio ser tão importante na economia criativa, projetos relacionados com cinema, com roteiro de televisão, com cultura de modo geral. Esses são alguns dos projetos, mas nos 5 anos já temos feito quase 125 eventos, conferências, pequenos cursos, até um curso de mestrado. Mas isso lhe dá uma ideia de que essas 3 áreas, eu diria de início, gestão pública, inovação, engenharia e artes e cultura, são 3 importantes áreas, eixos, eu diria, temáticos para nós. Foi criado o Rio Innovation Hub, sim, né, que envolve também parceria com outras universidades. Exato. Como é o funcionamento desse projeto, especificamente? Esse é um projeto muito importante, muito querido e no qual deposito muita esperança. Aprendemos muito, não tudo deu certo como nós tínhamos imaginado no início, mas aprendemos muito. Estou cada vez mais convicto de que esse tipo de innovation, parceria na área de inovação, é importante para a cidade, para o estado. Nesse caso, foi uma parceria com COP, principal faculdade de pós-graduação em engenharia no país, com nossa escola de engenharia de Colômbia, principal escola de engenharia no chamado Ivy League americano. E a ideia era estimular a baixo custo, criatividade na solução de problemas urbanos. Criamos um centro dentro da COP, Centro COP Colômbia para a solução de problemas urbanos, e focamos inicialmente em 2 áreas importantes. O primeiro era problema de água, sendo visto como um desafio permanente, um desafio ainda não conquistado, não encarado da forma suficiente, problema de qualidade de água, águas urbanas, saneamento, a Baía de Guanabara, tudo relacionado com água, mas saneamento sendo um foco principal. O outro é um tema de grande interesse para todas as principais cidades do mundo, e a cidade do Rio de Janeiro é a cidade líder nessa área chamada de cidades inteligentes. Como captar dados disponíveis, mas fora até agora do nosso alcance, sobre movimentos, deslocamentos na cidade, episódios na cidade, como capturar esses dados e torná-los como insumos para melhorar as políticas públicas. Isso é área chamada sensoriamento remoto, e de entre vários projetos em que houve avanços devido à nossa parceria com COP, era essa área tão importante, na época de muita chuva no Rio, a estabilidade dos morros. Os nossos alunos, nosso corpo docente, criaram um sistema novo e de baixo custo para detectar movimentos em morros em tempos de inestabilidade do tempo e de muita chuva. Então isso apenas para dar um exemplo do que poderá ser feito com esses avanços nesse campo tão grande de sensoriamento remoto.
Maravilha, bom saber desses avanços. São temas que o tempo todo a gente lida, né, na cidade. Preocupa-se diariamente. Com certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com Thomas Treba. A gente estava conversando no bloco anterior sobre esses projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria com outras instituições. Em relação à gestão pública, que é um foco importante da Colômbia, o senhor falou do mestrado. Como é que está esse processo? Já se formou a primeira turma? Sim. Adaptamos um curso que já existia em Colômbia. Adaptamos para satisfazer as necessidades do servidora brasileiro. E o curso funciona de modo híbrido, em parte presencial, 2 meses em nosso campus em Nova York, no meio desse tumulto todo que é Nova York, e o restante do tempo, 15 meses aproximadamente, 16 meses, em aulas à distância, com muito reforço dos nossos professores. Todo com rigor acadêmico de Colômbia, processo seletivo bastante rigoroso, e o programa tem dado bons dividendos nos primeiros 2 anos. Já formamos a segunda, estou indo agora, aliás, para Nova York presenciar a segunda formatura. Até o mês que vem, teremos formado 40 servidores brasileiros, mestrandos brasileiros com título de Colômbia, um título nosso. E são, na sua base, na maioria, servidores ativos? São, na sua imensa maioria, são servidores ativos. Começamos com um pé firme aqui no estado do Rio de Janeiro, com servidores do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro. Na primeira turma era composta em grande parte de cariocas, a segunda turma menos. E vemos crescentemente uma diversidade de perfis. Temos de todas as esferas do governo brasileiro, inclusive algumas das empresas estatais e inclusive uma ou outra pessoa que participa do setor privado. E para dar mais pitada do mundo global, abrimos nessa segunda turma e na terceira turma que começa, abrimos para o resto do mundo. Então temos pessoas aprendendo lado a lado com os brasileiros, tudo em inglês, aliás. Temos pessoas da Rússia, do Meio Oriente, de vários estados do interior dos Estados Unidos, de outros países de Latinoamérica. Então, embora o curso é adaptado para o Brasil, ela é global e ela cumpre os mais rigorosos padrões de Colômbia e dá aos participantes aquele sentimento de aprendizado lateral, aprendendo lado a lado com servidores e servidoras públicos no resto do mundo. Na sua opinião, qual é o fundo, quer dizer, por que isso é tão importante? A gente está falando de estarmos no mundo global, dos desafios serem globais, a gente enfrenta uma era de incerteza mundial, não só local. Aqui é muito intenso isso, né? Mas essa troca, esse aprendizado, qual é o feedback que esses alunos também dão? Thomas, a gente faz, claro, nossa avaliação, entrevistas, acompanhamos as carreiras após serem formados os alunos. Eu diria que a avaliação é muito positiva, e não só dos alunos, senão do alto mando lá de Colômbia, do nosso corpo docente, professores de Colômbia. Todos acham que o programa está tendo os efeitos desejados, está dando uma formação, está dando uma visão global para quem? Para servidores de médio e alto escalão, idade média em torno de 35 anos de idade. Muitos já vêm com mestrados, ou inclusive um ou outro com doutorado, mas mesmo assim eles aprendem bastante. E qual é a nossa visão, qual é a visão compartilhada com nossos alunos? Que as funções do Estado brasileiro cresceram muito. Uma tal de complexidade aqui no Brasil é muito desafiante,
para qualquer pessoa que vem sendo promovido lentamente na burocracia de gestão do Estado, mas não sempre com os requisitos acadêmicos, não só com uma experiência global que permitiria ao indivíduo cumprir suas funções complexas, as demandas complexas do Estado, do serviço público no século XXI. Falando também de projetos em parceria que o senhor falou no primeiro bloco, de outros eventos e conferências que a Columbia organiza. Vocês têm um site em que essas informações ficam disponíveis? Temos um site, temos, isso aqui é uma geração talvez um pouco mais depois de mim, digamos, mas temos o Twitter, temos o Facebook, temos também ajuda de parceiros que trabalham em mídia, relações públicas, que para nós o trabalho de comunicação ela é fundamental, que o que Columbia tenta fazer aqui no Rio, no Brasil, obviamente temos limitações, mas aquilo que estamos fazendo, os eventos promovidos, as ideias trocadas, queremos ter a maior certeza possível que essas ideias boas não são apenas uma gota de água no oceano, senão eles são divulgadas, eles penetram a mídia e têm um impacto positivo sobre a sociedade, sobre nosso público-alvo aqui no Brasil. E essa atividade também vem se expandindo para outros estados? Vem. Inicialmente, e sempre estaremos rodeados aqui. Tempos bons, tempos não tão bons. A Columbia tem 300 anos de existência e nesse período de tempo tem havido milhares de crises americanas agudas e piores do que a que existe agora no estado, na cidade do Rio. Então estamos aqui esperamos para sempre, criando raízes, mas nossa missão é o Brasil realmente. Então estamos expandindo rapidamente atividades através de um escritório satélite em São Paulo, onde nossos parceiros são entidades de grande renome, grande capilaridade em estado de São Paulo, como a FEComércio, como a USP, como a Unicamp, como o Centro Ruth Cardoso. São muitos parceiros nossos também no estado de São Paulo, mas também procuramos atuar cada vez mais em regiões onde há uma demanda, onde há interesse de nossos professores. Por exemplo, Columbia tem muito nome, muito fama na área de meio ambiente, proteção de florestas tropicais. Então, Belém, de repente, vem nascer em Manaus, vem nascer lugares de pesquisa. Temos interesse em regiões áridas e no nordeste do Brasil. Então, Fortaleza assume uma importância grande. E falando novamente de gestão pública e parceiros, há uma demanda grande em São Paulo, em Brasília, onde nosso um parceiro muito importante para nós é a INAP, a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. No próximo bloco vamos falar sobre a parceria entre a Firjan e a Universidade de Columbia para melhorar o ambiente de negócios do nosso estado. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Brasil tem grandes desafios pela frente: melhorar o ambiente de negócios, estimular a competitividade e a produtividade. Com foco nisso, a Firjan lançou, em parceria com a Universidade de Columbia, o primeiro programa de educação executiva internacional. Vamos ver. O IEL, ele é uma instituição dentro do sistema Firjan, né, como foi colocado, e nós no ano passado começamos a fazer um reposicionamento. Esse reposicionamento é tirar o IEL do que ele fazia antes, que era uma coisa de, digamos, oceano vermelho, né? Ele fazia estágio, outros cursos, né, de uma forma padrão, e aí fomos olhar o que era importante para atender ao nosso mercado industrial. E o que as nossas empresas precisam, né? E aí a gente fez o reposicionamento escutando as empresas, a indústria e toda a sociedade que é pertinente a isso. E aí vimos que o oceano azul do IEL seria, na realidade, a educação executiva, as consultorias dentro da empresa, sempre com foco na produtividade e na competitividade dela. E aí, em todo o programa que a gente desenvolveu, além de cursos
dentro do Brasil as temáticas de governança corporativa, gestão empresarial, olhamos que é importante também estar olhando fora do país, né? Nós fizemos benchmark em algumas universidades internacionais, lógico, focamos nos Estados Unidos, pegando um modelo de escola de negócios, né? E depois a gente faria a Europa, mas pegamos os Estados Unidos. E aí foi que a gente começou a olhar e vimos a Colômbia, né? Que seria um grande parceiro nosso, porque eles estão aqui no Brasil, eles estão aqui no Rio de Janeiro. Então, eles estão no Rio de Janeiro há alguns anos, então já conhecem a nossa cultura, os nossos problemas, eles vivem bastante o que a gente precisa. Então, o melhor ponto para trazer uma reflexão, uma discussão mais contemporânea e muito mais assertiva. E aí a gente desenha esse programa com Colômbia, né? Que é um programa muito interessante, que eles vão ser de 3 anos. O primeiro ano são 3 workshops de 2 dias. Então o primeiro workshop vai ser esse ano ainda, os 2 outros workshops do ano que vem. E uma imersão em Nova York, em Colômbia mesmo, de 5 dias, onde nós vamos fazer a junção de teoria, com aulas de professores de lá, mais visitas a algumas empresas ou instituições de referência dos Estados Unidos. Porque aí o nosso empresário sai daqui e vai ter uma reflexão, um debate fora da caixa, né? E é importante você sair às vezes do teu dia a dia para poder ver e trazer e ver o que a gente pode estar alavancando para melhorar o nosso estado do Rio de Janeiro que precisa. Essa parceria com a Firjan veio discutir um foco de competitividade. Qual o papel das empresas na criação de um bom ambiente de negócios? Isso é fundamental. E é uma nossa parceria com Yale, com a Firjan, aponta nessa direção de mostrar exatamente qual é o papel das empresas do setor privado na melhora de um ambiente de negócios na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Claro que as empresas têm seus próprios temas, os próprios modelos de negócios, os próprios problemas de cada setor, mas no seu conjunto, o setor privado depende muito do ambiente de negócios e poderá ser uma importante influência sobre os poderes públicos, trabalhando de mãos dadas em parceria com o poder público para melhorar o entorno de negócios, o ambiente de negócios, que infelizmente, se os dados estiverem corretos, que acho que são, o entorno, o ambiente de negócios na cidade do Rio, em São Paulo também, mas nós falando da cidade do estado do Rio, esse ambiente de negócios é muito carente, ele é muito falho comparado com o ambiente que existe em outras cidades mais dinâmicas, que mais crescem no resto do mundo. Então, Brasil, Rio, para crescer mais, ela tem que melhorar seu ambiente de negócios. Melhorar o ambiente de negócios não é uma função da LERJ, do governo, do prefeito. Ele é uma aliança, uma parceria de interesse mútuo entre empresa privada e as diferentes esferas do governo. Principalmente nessa questão da burocracia, né? Porque a quantidade de mostrar o quão irracional pode ser o processo burocrático e como isso pode ser dinamizado com investimentos, pode ser um caminho para a melhora desse... Eu acredito que sim, e não estou trazendo nenhuma novidade de dados empíricos, mas se nós analisamos o caso, digamos, a estrela das cidades globais que mais crescem, que mais aumentam empregos, mais aumentam salários, mais aumentam renda per capita, mais melhoram os serviços públicos, o número 1 top dessa lista é Singapura. Em Singapura, guardadas as devidas diferenças, mas também não exagerando as diferenças, há pontos de comparação. Em Singapura demora um dia sequer para abrir um novo negócio. Na média, no Rio e em São Paulo, são 67 dias. Alvará de construção em Singapura consegue-se facilmente, demora muito. Pagamento de impostos, o mero pagamento, não estou nem falando da carga tributária, mas o pagamento de impostos é tranquilo, é simples, é eficiente. Nas cidades como Singapura e muitos outros cidades ao redor do mundo, é muito mais fácil e transparente, dói pagar impostos, mas a dor não é exagerada pela complexidade e o gasto adicional.
Então, são coisas impossíveis de serem melhoradas? Não são, mas não melhoram. Esse ranking do Rio e São Paulo no contexto global, ele é ruim e fica ruim. Em relação à competitividade, que também é um tema que é um tema caro para o Brasil. Sim. Como é que a gente avança nesse ponto? Olha, sim, junto com os colegas de Firjan, estamos vendo com cuidado esse negócio de competitividade a nível local, estadual, regional, não depender apenas de uma melhora do ambiente de negócios vinda de Brasília, senão o que pode ser feito localmente. Reformas chamadas microeconômicas, de melhorar. E o que a minha contribuição tentei que fosse no sentido de trazer para reflexão aqui no Rio de Janeiro as melhores práticas globais e internacionais, olhando os 10% das cidades grandes do mundo que mais crescem e quais são os fatores, quais são os diferenciadores que fazem com que essas cidades sejam bem-sucedidas e tentar trazer alguns elementos de reflexão para o caso do Rio. Sei que o tema é presente no Rio, mas talvez o foco é um pouco para dentro, vendo o Rio e a região metropolitana do Rio de Janeiro como caixa selada. A minha tentativa é tentar abrir, mostrar as melhores e as piores práticas globais, no sentido de tornar mais eficiente, mais eficaz um diálogo entre Firjan, por exemplo, a junta comercial, a Rio, tornar mais eficiente esse diálogo com os poderes públicos, com um único fim, que é melhorar a competitividade, a produtividade, digamos, dessa região. E por que focar apenas nesse tema quando tem, obviamente, outros temas? Que a produtividade é que gera crescimento, que gera emprego, que gera salários altos, que atrai investimento, que atrai talentos humanos. Isso, além das outras prioridades da política pública, para mim, isso é, do ponto de vista do crescimento da economia local, esse eixo de produtividade é, para mim, um foco exclusivo e antes de mais nada. E olhando agora para o horizonte, né, a gente falou de que Colômbia chegou para ficar. O que a gente tem, o que a Colômbia tem planejado para os próximos anos e quais são os passos assim para se manter? Os próximos 5 anos será de multiplicar os contatos e os professores, as escolas de Colômbia que têm experiência com o Brasil. Queremos aumentar cada vez mais o número de brasileiros que estejam presencialmente em Colômbia. Esse Brasil pode ser uma surpresa. O Brasil agora é o 4º país que mais manda alunos para a escola de graduação de Colômbia, que é muito concorrida. Então queremos aumentar esse fluxo. E queríamos experimentar, termino dizendo, com novas formas de diálogo entre Colômbia e o Rio de Janeiro. E quais são as entraves? Bom, a distância, o custo, deslocamento, calendário letivo que não bate, crise no Brasil. Então, temos que ser cada vez mais criativos no uso de tecnologia, educação à distância, sala de aula virtual, maximizar os avanços tecnológicos para criar uma estrada de mão dupla, de trazer conhecimento, dados, experiências globais para aqui, para o Rio e enviar no sentido contrário para a Colômbia temas, dados, pessoas e, digamos, soluções para problemas humanos que foram encontrados, que estão sendo elaborados aqui no Rio de Janeiro, que deveriam ser de conhecimento da humanidade. Então isso é um tema, temos que crescer, queremos crescer cada vez mais, crescer com cautela, com precaução nesses tempos de crise no Brasil, mas quero que nos próximos 5 anos sejamos uma presença
cada vez mais importante nesse setor de ensino superior na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Bem, obrigada, Thomas. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. E obrigada a você, telespectador. Não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. E aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.